Oi, Ana. Tu tá no mute. Eu Deixa eu falar aqui com o Wendy. Eu sem querer, eu acho que eu entrei e acabei eu iniciando o meeting em vez do Wendy. Eu acho que não tem problema, Maher, que eu acabei de falar com ela, ela ia entrar com o Maher. Ah, tá bom então. Então tá jóia. Então vamos deixar assim como tá então. Isso. Eu vou passar o host para você, que se você quiser apresentar alguma coisa. Eu vou querer, no final, vou passar um vídeo, mas eu achei que eu podia compartilhar minha tela. Ah, o Wendy tá aí. O Wendy, eu acho que quando eu entrei, eu acabei entrando como host do meeting. Que tá Ah, não bastante. tem problema. Ótimo. Tem Eu vou problema passar. não. Fica tranquilo, Marcelo, não tem problema. Tá jóia. Desculpa, não sei o que aconteceu. Não, Acho que eu tava conectado por é causa de bom, ontem. é bom que tenha dois, sempre. Eu vou passar o rosto pra Ana, porque aí ela pode. Pronto, Ana, tá com você o host do meeting já. Joia. Eu não sei que diferença faz isso aí do... Eu também não. Ah, porque você pode compartilhar, você pode botar as pessoas em mute também, esse tipo de coisa, se tiver. Obrigada, Marcelo. O Maher vai iniciar, o Andy, eu posso colocar uma musiquinha pra gente, então? Sim. Oh, desculpa, Oi, pode? Clau. Pode. Tava sem. Clau, adorei esse fundo, Clau. Você gostou? Adorei. Você viu que legal? Que legal! Depois ensina a fazer isso aí, eu É adorei. a mesma coisa que a foto da Wendy. Ah, acho que eu não sei É uma fazer. foto Que legal. Legal pra gente usar. Eu acho que, bom, no centro, né, Ma? É. que legal. Legal, curti. Começar a colocar uma musiquinha aqui, só pra gente matar saudades do centro presencial. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, Para saudades? Nossa, que delícia. Maher, você quer fazer a oração de iniciação? Ok, posso fazer. E aí, imensamente
alegres e felizes com essa música que toca a nossa alma, que nos conecta com a nossa casa, com todas as terças-feiras, todos os nossos queridos assistidos chegando, adentrando, mantendo essa conexão emocional com todas as pessoas que a gente encontra às terças e abraça, que nesse momento todos aqueles possam estar conectados com o nosso abraço fraterno, que a gente possa fazer uma ponte de luz na casa de cada um, aqueles que estão online conectados, mas aqueles também que estão somente pela mente conectados, que nós possamos levar boas energias, levar amor, levar fraternidade, que Deus possa nos iluminar neste momento importante e reflexivo, para a gente poder evoluir, crescer, mandando vibrações para todo o planeta Terra, para todos os leitos de enfermos, para todos aqueles cientistas que possam ser iluminados a encontrar a cura, não somente do corpo físico, mas da alma. E nessa ligação vamos juntos, nos preparando para receber o nosso passe, que será dado diretamente do plano espiritual, simultaneamente, porém individualmente para cada um daquele que estiver conectado. É o suficiente, graças a Deus. E vamos juntos então, emanando uma vibração positiva, amorosa, para que a Cláudia possa nos dar hoje essa alegria da exposição. Que assim seja. Gratidão, Cláudia. Obrigada, Maher. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de falar que é a primeira experiência que eu estou tendo como palestrante online. É uma sensação, assim, difícil de explicar, porque é diferente estar no centro e sentir toda a vibração das pessoas e a afeição. E agora eu estou aqui sozinha de frente para um computador e eu não sei como vai ser, então já começo aí me retratando de como vai ser a nossa palestra. Bom, eu não tenho o dom da palavra como o Maher, talvez não tenha a graciosidade da Mari e nem os conhecimentos de muitos de vocês, mas eu vou tentar meu máximo aqui trazer as palavras de Jesus. Então, para isso, eu vou pegar aqui o meu evangelho. Hoje eu vou falar do trecho do evangelho, que é o capítulo 14, que fala sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe, e os laços de família. Eu, assim, estou muito agradecida por esse capítulo ter caído comigo, porque é um momento, nós estamos num momento em que é importante nós olharmos para a nossa família, é nesse momento que a gente fica em casa, que a gente dá valor à nossa família. Então, eu trazendo um pouquinho desse trecho do Evangelho, eu acho que vai ajudar muita gente a compreender sobre a nossa família, sobre as nossas diferenças, o que acontece. Então, vamos lá. Eu vou começar com os laços de família. Então, Jesus ele nos trouxe a frase mais importante que eu digo, que é amai-vos uns aos outros. E a família, ela é o pilar da sociedade. Portanto, é importante eu falar não só sobre os laços de família, mas os deveres dos filhos e os deveres dos pais também com os filhos.
Então, para isso, eu vou iniciar explicando o que é a parentela espiritual e a parentela corporal. Então, os laços de sangue, eles não criam uma ligação entre os espíritos. Não são, na verdade, os pais que criam o espírito. O espírito ele já existia antes da formação do corpo. Então, os pais, né, o pai e a mãe, eles são responsáveis pelo invólucro, pelo corpo. Como dever, os pais têm o dever de auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para que ele possa progredir. Os que encarnam numa família como parentes próximos, eles são muitas vezes espíritos simpáticos, por terem os mesmos gostos ou até identidade na moral, na afeição, e eles podem serem ligados por anteriores relações. Então, não necessariamente os espíritos encarnam aqui na mesma família. Eles vêm de famílias de reencarnações anteriores, mas eles muitas das vezes eles vêm de famílias espirituais. Então, eles não são do mesmo sangue, né, os verdadeiros laços de família, e sim da simpatia, da comunhão de ideias, os quais eles se prendem antes, até durante ou depois das encarnações. Normalmente, os espíritos eles se agrupam e por assim nós vemos muitas famílias unidas e homogêneas aqui encarnados na Terra. Por quê? Porque eles têm os mesmos objetivos, por isso eles se atraem na espiritualidade e eles acabam encarnando juntos. Quando eles não encarnam juntos, e estão separados pela encarnação, eles voltam a se reencontrar mais tarde, e aí a gente chama eles de parentela espiritual, ou famílias pelos laços espirituais. Quantas vezes a gente não tem, né? A gente não encontra pessoas, não conhece pessoas que a gente se identifica muito, e a gente fala, nossa, não é possível, eu acho que eu tenho essa pessoa, eu conheço ela há muito tempo ela parece até minha irmã. Então, essa justificativa, na verdade, às vezes, eles são a nossa família espiritual lá em cima antes de encarnados, e quando a gente está aqui na Terra, a gente acaba vendo eles como amigos e a gente acaba se dando até melhor do que os nossos próprios irmãos. Então, como a maior parte dos espíritos eles já vêm para cá, eles já se combinam e vêm para cá e encarnam na mesma família, eles também precisam de evolução, né? Nós também precisamos de evolução. Então, o que acontece? Deus permite muitas das vezes que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de eles receberem os bons conselhos e os exemplos dessas famílias espirituais. Daí é que vem o outro termo, que é a parentela corpórea, ou as famílias pelos laços corporais. Então, são espíritos que não têm ligação nenhuma, que não têm a mesma moral, não têm os mesmos interesses e que acabam encarnando juntos. Então, esses espíritos, muitas vezes em outras vidas, eles foram afastados entre si, até por antipatias anteriores, e agora eles encarnam juntos, servindo de provação e de tarefa a desempenhar. Os espíritos colocados na família espiritual para servir de prova, muitas das vezes tornam uma perturbação entre essa família espiritual. Mas é daí que Jesus sempre nos traz. Ele diz a seguinte frase: acolhei-os como irmãos, auxilia-os para que no mundo dos espíritos a família se felicitará por salvar alguns naufrágios que poderão, aos seus termos, salvar outros no futuro. Olha que interessante, Jesus pedindo para que a gente acolha, mesmo que exista essa diferença de moral, de elevação, acolha a todos os nossos irmãos, porque se a gente ajudar eles, eles amanhã, quando evoluírem, eles também vão ajudar os próximos, e assim vai.
Então, resumindo isso, a parentela espiritual, elas são duráveis. Elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. Já a parentela corporal, elas são frágeis, como a matéria. Elas se extinguem com o tempo e muitas das vezes elas se dissolvem moralmente, já ainda nessa existência atual. Então, um exemplo disso, quando nós vemos, né, como eu falei anteriormente, duas pessoas nascidas de pais diferentes, que podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Então, elas se atraem, elas sentem alegria juntas, e ao passo que alguns irmãos que são irmãos de sangue, eles se repelem. Então, quantas famílias não têm irmãos que não conversam um com o outro? Eles, né, quando eram pequenos, conviviam porque estavam dentro da mesma casa, mas depois que cada um segue o seu lar, eles não conversam, porque eles não tinham uma afinidade. Então, esses, na verdade, eles são os nossos irmãos corpóreos, mas não significa que eles são os nossos irmãos espirituais. Lembrando que nós somos todos irmãos, né? Corrigindo essa parte, somos todos irmãos, mas irmãos, eu diria, da parte espiritual como família de afinidades. Então, o bom, na verdade, do espiritismo é que ele nos ajuda a entender tudo isso. Ele, através da pluralidade das existências, né, da reencarnação, ele nos ajuda a entender por que às vezes a gente não tem afinidade com uma pessoa, a gente nem mal conhece ela, a gente já não consegue conversar com ela, exatamente por isso. Talvez numa outra encarnação nós éramos rivais, e ao mesmo tempo o espiritismo ele traz um conhecimento maior para nós, para que nós entendamos que se a gente tiver inimigos, se a gente não perdoar os nossos inimigos, na nossa próxima reencarnação eles vão vir como nossos parentes consanguíneos. Então, assim, é importante que a gente resolva tudo aqui, nessa vida, agora. Então, assim, eu lembro da palestra anterior da Cris, que ela falou hashtag você tá aqui, hashtag você tá nessa encarnação, você está no lugar onde você deveria estar, na hora que você deveria estar. Então, aceita que está tudo bem. E é mais ou menos isso. A gente está aqui, todos nós, nessa encarnação, vivendo da forma que foi planejado lá em cima e com a família que foi planejada. Então, agora, depois de explicar como funciona as famílias, né, a família corporal e a espiritual, agora eu vou voltar para o capítulo que fala sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe. Esse capítulo é muito importante porque faz parte dos 10 mandamentos trazidos por nosso querido mestre, que ele fala: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. É interessante porque no mandamento não está escrito amai o vosso pai e a vossa mãe. É muito além disso. Então, para a gente começar falando dele, é importante que a gente entenda que esse mandamento ele é resultante da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Então, visto que se a gente não pode amar o próximo, aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Então, se a gente não ama o próximo, como é que eu vou amar a minha mãe e meu pai? Então, o termo honrai, ele encerra um dever a mais, que é o da piedade filial. Honrar, no dicionário, ele significa prestar honra e respeito, venerar, reverenciar, lisonjear, satisfazer os compromissos. Quis, então, Deus mostrar que o amor deve estar junto com o respeito, a atenção aos nossos pais, a submissão, a complacência.
não consiste apenas em respeitá-los, é também os assistir na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na nossa infância. Os pais, com a vida material, eles nos deram a vida moral. Muitas vezes eles se privaram de muitas coisas para garantir o nosso bem-estar. É certo que alguns pais, eles descumprem com os deveres como pais, né? Mas não cabe a nós julgarmos e não cabe a nós, cabe a Deus, né, puni-los se eles não cumpriram com o dever deles. Não compete a nós censurá-los, porque talvez hajam merecido. A lei da caridade, ela fala que se pague o mal com o bem, com os preceitos de Jesus, usando a indulgência para as imperfeições dos outros. Então, esqueçam e perdoem os erros dos outros. Se Jesus nos pede para a gente amar até os nossos inimigos, então quais são a nossa obrigação perante os nossos pais? É muito mais que isso. A falta de caridade dos filhos com os pais é mais grave, pois ela configura a ingratidão. Então, se honrar o nosso pai e a nossa mãe é um princípio da caridade, a gente precisa respeitar isso. Existem filhos que ajudam os pais, por exemplo, financeiramente, os pais que estão necessitados e dão para eles só o suficiente para que eles consigam comprar uma comida ou pagar alguma coisa, e muitas das vezes eles vivem miseravelmente, entendeu? Com muito pouco. E os filhos fazendo isso acham que já estão fazendo muito. Então, não, nesse capítulo ele é bem claro nisso. A gente está aqui para dar todo o conforto que eles nos deram, para a gente poder passar tudo para eles, todo o amor que eles nos deram, para que a gente reconheça tudo isso da melhor forma possível. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a ingratidão, porque a ingratidão, ela é o fruto do egoísmo e da vaidade. Eu gostaria de contar aqui um exemplo que eu li nesse livro aqui, O Mundo é uma Grande Escola, do Luiz Sérgio. Não deixem de ler esse livro. Eu acho que a época até é bem propícia, tem PDF, depois eu passo o link para vocês. Que esse livro, no final, ele conta a história de Geraldo. Geraldo, ele era um médico. Ele tinha uma vida, ele teve uma vida simples na juventude. Os pais trabalhavam muito para poder pagar os estudos dele e com muito sacrifício ele conseguiu terminar a faculdade dele de medicina. Então, por sacrifício próprio dele e dos pais dele, ele conseguiu terminar. Só que ele acabou se tornando uma pessoa muito gananciosa e ele acabou se afastando dos pais, que, lógico, ensinaram uma base para ele do amor, da religião, mas ele, como muito ganancioso, ele acabou se afastando da família dele. E quando ele se afastou e só vinculado a dinheiro, ele acabou atraindo uma clientela específica e ele acabou se tornando um cirurgião plástico muito famoso. E ele acabava olhando os clientes dele pela conta bancária dos clientes. Então, ele distinguia, ele não atendia as pessoas mais simples, ele só atendia aquelas pessoas que tinham muito dinheiro para poder fazer cirurgias plásticas. E um dia, ele estava no seu escritório e aí entra uma senhora muito simples, uma senhora com uma menininha. E essa menininha, ela estava com uma deformidade no rosto. Ela caiu e se machucou da escada e acabou deformando o rosto. Então, ela falou assim, olha, eu fiquei sabendo que você é o melhor cirurgião plástico. Eu gostaria que você me ajudasse, que você ajudasse a minha filhinha. Aí ele falou, olha, minha senhora, com todo respeito, mas eu não atendo para o sistema público.
a minha cirurgia é muito cara, então eu acho que você deveria procurar o sistema público. Aí ela falou assim, mas meu senhor, eu já procurei e eu não vou conseguir essa ajuda do governo, mas o senhor não precisa se preocupar, a minha patroa, ela é muito boazinha e ela está pagando a consulta. E ele falou assim, olha, mas o meu valor da cirurgia é muito alto. Sua patroa vai poder pagar tudo isso? Aí ela falou assim, sim, ela vai poder pagar tudo isso. Então, assim, e ela me falou que você é o melhor de todos e que só você pode salvar o rostinho da nossa querida filhinha. Então, ela saiu do consultório e ele ficou muito curioso para saber quem era a patroa, quem tinha assinado o cheque da consulta, porque a consulta dele também era muito cara. E quando ele chegou para a secretária dele e falou assim, quem foi que pagou a consulta? Aí a secretária dele falou assim, olha, foi a Matilde. Você conhece a Matilde? Ele na hora gelou, não conseguia falar. E então ele voltou para a sala dele, pegou a chave do carro e aí então ele foi para a casa da mãe dele. Matilde era a mãe dele que tinha assinado o cheque. E aí então ele chegou lá, viu a mãe dele toda feliz, limpando o quintal. Ele não conseguiu falar nada, ele não conseguiu nem perguntar o porquê que a mãe dele tinha pago a consulta dessa senhora, sendo que a mãe dele também vivia simples, ela não tinha muito dinheiro, o pouco de dinheiro que ela tinha, ele que às vezes mandava para ela. Mas quando ele chegou lá, ele começou a rever o passado dele com o pai dele, ele viu quanto o pai dele lutou para dar tudo que ele queria, para pagar a faculdade dele, para ele chegar onde ele chegou. E ele viu que as pessoas, honestamente, também têm o direito, né, as pessoas mais simples também têm o direito e têm vontades, entendeu? Então ele acabou não falando nada para a mãe dele, para perguntar o porquê ela deu o cheque, mas ele, lá nessa visita que fazia muito tempo que ele não havia a mãe dele, ele acabou lembrando toda a infância dele e ele começou a mudar. Então, quando a menininha voltou para o consultório dele, ele falou, olha, você não precisa se preocupar com pagamento nenhum, eu vou fazer a cirurgia da sua filha e vai ser uma das melhores cirurgias, ela vai ficar linda, ela vai ficar maravilhosa. E ele fez a cirurgia. E quando ele viu a menina já recuperada depois da cirurgia, ele se emocionou quando ele viu o rosto da menina já todo refeito, todo bonita, sorrindo, sorridente, uma menina tão novinha. E aquela alegria daquela criança contagiou ele de uma tal forma que ele viu que fazendo bem era muito mais gratificante do que ele receber salários enormes, do que ele ter uma condição financeira acima de todos. Ele viu que isso era uma das coisas mais nobres que ele podia fazer. Então, tá aí um exemplo de que ele era ingrato com os pais e aí ele, de repente, precisou acontecer tudo isso para ele rever os conceitos dele. E o mais bonito dessa história é que essa menininha que ele ajudou a reconstruir o rosto, ela já foi irmã dele na vida passada. Agora, você imagina se ele não tivesse ajudado essa menina e depois, quando ele tivesse desencarnado, o quão consciência pesada ele iria ficar? Então, assim, por isso que isso até essa história é um apelo para que a gente faça, que a gente ajude o próximo nessa vida, para que a gente ajude os nossos irmãos ainda enquanto estamos aqui. Não vamos esperar a gente desencarnar para chegar lá e lembrar e ter vergonha daquilo que a gente deixou de fazer aqui. E diante dessa história, é importante falar que os pais também têm o dever com os filhos. Os filhos, eles são necessitados de boa orientação, em conjunto com carinho e disciplina.
Lembrando que a cada pai e mãe também haverá uma pergunta: o que você fizeste do seu filho confiado de Deus? Então, a gente falou anteriormente que o pai ele não cria o espírito, e sim o corpo. Mas ele tem a missão de auxiliar no desenvolvimento do corpo, na missão de desenvolvimento intelectual e moral do seu filho. Então, se por culpa dos pais o filho nessa encarnação ele continuou atrasado, haverá um castigo dos pais. E o castigo vai ser ver que o seu próprio filho está no meio dos sofredores, dos espíritos sofredores. Esse é o melhor castigo de um pai. É o maior, né? Desde pequena, a criança ela manifesta já os seus instintos, os bons e os maus, que traz das suas existências anteriores. Os pais, eles devem ser os primeiros a perceber essa dificuldade inata da criança. E eles precisam agir com estímulos para a conduta adequada do convívio social. Eu lembro numa palestra do Rostrandro que ele diz assim, que a mãe dele uma vez proibiu ele de ir numa festa de carnaval, e ele falou assim para ela: mãe, eu te odeio. E ela falou assim para ele: filho, eu não quero que você me ame, eu quero que você me respeite, porque o amor é um dos sentimentos mais nobres que existe, e o amor vem com o tempo. Então o que eu quero hoje é respeito, e hoje você não vai para a festa de carnaval. É bem bonita essa palestra dele. Então, a rebeldia infantil, ela pode dificultar a tarefa. Cláudia, tá que temos 5 minutos, tá bom? Tá certo, tô acabando. A rebeldia infantil, ela pode dificultar a tarefa, mas ela é necessária, porque com o decorrer dos anos, os vícios antigos de vidas passadas, eles se afloram e eles crescem, ainda mais quando eles entram em contato com as vibrações grosseiras do ambiente terreno. Então, deve-se combater esses instintos maus antes que eles criam raízes, né? É melhor ser isso feito na infância do que na adolescência. Quando o adolescente já tem a mente formada, fica muito mais difícil. O mal deve ser recortado pela raiz para que ele não produza frutos indesejáveis. O bem deve ser estimulado o tempo todo para que o indivíduo aperfeiçoe o que ele tem em si e se esgotem todos os devidos cuidados com os filhos. Os pais terão, então, a consciência tranquila de que eles cumpriram com o seu dever. Então, a gente precisa lembrar das causas e efeito. Quando a gente está encarnado, nós viemos aqui para progredir. Quando o espírito ele deixa a terra, ele leva em sua natureza as suas paixões, as suas virtudes também. Então, a gente pode continuar aperfeiçoando nossas virtudes ou a gente pode estacionar até que a gente deseje novamente receber a luz. O Deus, ele nunca fecha as portas do arrependimento. Então, a gente está sempre aberto para se arrepender dos nossos erros. Então, não se queixe, não vamos nos queixar, vamos aceitar com pensamento em Deus e vamos agradecer. Vamos ser mais otimistas. Vamos olhar com o mundo com os olhos de alegria e de esperança. O mundo não é um caos lançado à deriva. Tudo que acontece são metas estabelecidas pelo Criador, que gerencia a sua obra, recolocando cada coisa em seu devido lugar. Deus é amor. E para chegar a Deus só existe uma única senha, a caridade. Não vamos se esquecer disso. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês aqui, agradecer a família de vocês, eu gostaria de agradecer os trabalhadores do Centro Espírita e, em homenagem a todos os trabalhadores e seus familiares, eu hoje tenho aqui o Rodrigo, que vai cantar uma musiquinha pra gente, e eu vou tentar passar um videozinho enquanto ele canta. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Rodrigo tá aí? Estou aqui. Tá me escutando? Tô sim. Se estiver muito alto, você me fale. Vocês estão vendo minha tela? Não? Sim, Ana.
Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acredita. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer. Sobre escalar e sentir o caminho te fortalecer. Sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento do sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo por ser sempre mais. Que quando a menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teu pai enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Muito obrigada, Rô. Obrigado, Ana. Muito obrigado pela essa oportunidade, pelo convite também. Eu estou super feliz em participar e estou aqui com meus flatmates aqui, todo mundo escutando e participando desse momento especial para a gente. Muito obrigado mesmo, Ana, e a todos que compareceram. Obrigada, muito obrigada a todos. Ana, obrigada, foi lindo. Sensacional. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Obrigada, Clau. Obrigado, Ana. Aguenta, coração.